Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à minha live. Hoje o nosso assunto será sobre autodesenvolvimento, como a gente pode potencializar o autodesenvolvimento e autoconhecimento e como esse autodesenvolvimento ele pode direcionar para a carreira profissional. E hoje eu vou estar fazendo essa live, né, em colaboração do Fábio Benedetti. Logo eu já vou chamar ele para entrar na nossa live. Ele vai trazer um conteúdo muito bacana para todos, tá? E vocês também já pode ir deixando perguntas que ele vai estar respondendo no decorrer da live, tá? Vou esperar só mais alguns minutinhos que eu já vou chamar ele e aguardar mais pessoas entrar, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Fabiana, sou empresária contábil, tenho um escritório de contabilidade desde 2017, atuo, né, assessorando empresas, pequenas e médias empresas, inclusive MEI, dando assessoria, né, sempre voltado, como sempre falo, voltado ao crescimento e lucratividade das empresas. Também sou especialista em declaração de imposto de renda. Bom, a Deise Andrade já entrou, RGD também entrou, a Viviane já entrou também. Vou só aguardar mais um pouquinho, tá? Que já vou chamar o Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia. Então, tá bom. Esse bate-papo, pessoal, vai ser bem bacana. Eu penso, né, que vocês aguardem até o final. Vai ter informação muito bacana mesmo, tá? Sobre autodesenvolvimento pessoal. Claro, voltado, né, para a carreira profissional. Vou falar aqui um pouquinho do Fábio. Logo, vou te dar a palavra, tá, Fábio? Para você se apresentar melhor, okay. Um pouco mais do seu trabalho, tá bom? Tá joia. O Fábio Benedetti tem 47 anos, ele é administrador de empresas, ele tem MBA em Finanças e Controladoria e trabalha com desenvolvimento pessoal e profissional. Ele dá treinamento administrativo e trabalha bastante com desenvolvimento de pequenas empresas. E hoje ele está aqui, né, para nos falar um pouquinho sobre o autoconhecimento, autodesenvolvimento e como esse autodesenvolvimento impacta na carreira profissional. Te passo a palavra, Fábio, pode se apresentar. Boa tarde a todos, quase boa noite, né? Eu tô aqui no meio do mato, tô num lugar bem tranquilo aqui, mas tá frio, né? E, bom, acho que a Fabiana já falou bastante aí, muitas das pessoas que devem estar assistindo aí me conhecem, as outras com certeza no bate-papo vão entender um pouquinho mais, mas eu sou esse cara mesmo, sou formado em administração, fiz um MBA em controladoria, e falando um pouquinho sobre autodesenvolvimento, né, que a gente é um tema que está, acho que o ano 2000, né, o 2000 para cá, que é essa década de 2000 para 2010, 2010 2020, essas duas décadas aí, se falou muito sobre melhoria das pessoas, melhoria dos comportamentos, né? E eu tenho, assim, com todos os resumos das histórias que eu já contei, que eu já estudei, que eu já aprendi, que autodesenvolvimento é a responsabilidade pelas competências que a sua profissão exige, assim, sabe? Que você escolheu. Então, você tem uma certa exigência para poder cumprir, para poder exercer aquela profissão. Uhum. Eu gosto muito, eu aprendi isso com a minha mentora, né? Que a gente tem que contar histórias, né? Para a gente poder mostrar para as pessoas como foi como a gente aprendeu, como é que a gente se desenvolve, né? Uhum. Vocês devem estar vendo aí atrás de mim, tem um monte de livro, eu gosto muito de ler, então uma coisa que é muito importante na minha vida, que eu trato com muito carinho, são os meus livros, né? E eu comecei como qualquer um, eu não sou filho de pai rico, né? Eu tive que trabalhar logo cedo para poder, não que eu passei nenhuma necessidade, mas eu tive que começar a trabalhar com os 19 anos para poder pagar meus estudos, para poder melhorar as minhas condições. Então eu fui lá, comecei trabalhando como office boy, né? Eu tinha acabado o colégio, eu entrei no escritório de contabilidade. E logo de cara, eu acho uma história muito legal essa, porque eu fui admitido no escritório de contabilidade por conta da minha caligrafia, né? Naquela época, a caligrafia era uma coisa importante. Eu acho que hoje melhorou um pouquinho, mas eu achava que era um garrancho, mas como naquela época, você que é contadora, né, Fabiana?
tinha muito livro fiscal e a gente fazia isso tudo na mão, né? Tudo era escrito na mão. E aí, dentro desse escritório, eu passei a trabalhar em várias áreas. Eu fui para a área fiscal, né? Eu fiz muita apuração de impostos. Depois eu fui para o departamento pessoal, cuidei da gestão de admissão de pessoas do escritório, das outras empresas. Mas, assim, foi uma experiência bem curta, assim, nesse escritório, porque logo uma empresa que era conhecida dos meus pais, ficou sabendo que eu já estava no mercado e me contratou, né? Uma metalúrgica já era uma coisa maior. Eu fui para a área fiscal e lá nessa empresa eu iniciei na área fiscal, logo eu fui para a área de custos, né? De formação de preço, trabalhar dentro da fábrica e tudo. E ali para mim foi um ambiente muito novo. Então, ponto, aquele já começou iniciando ali o meu estudo, né? Eu já tive que começar a me empenhar mais ainda para poder desenvolver áreas que eu nunca tinha visto na vida. Sim. Era uma indústria química, né? Então, assim, além de, logo 6 meses depois que eu ingressei nessa empresa, a empresa proporcionar a minha faculdade, né? Eu tive esse prêmio, eu acho que foi um prêmio, né? Porque eu ganhei de presente a minha faculdade de administração dessa empresa. E foi... E assim, naquela época a gente não tinha muito o que escolher, né? Assim, a dona da empresa falou dessa forma para mim: você vai lá na faculdade, né, na época faculdade ainda, você vai se inscrever no curso de administração e você vai fazer administração de empresa, porque eu quero você aqui nesta área, assim, assim, assado. Eu aceitei como soldado aceita e toquei, assim, foi muito bom, né? Naquela época, muitas pessoas, e eu acho que ainda hoje falam, eu vou escolher que curso? Vou fazer administração, porque a administração vai abrir um leque de informações e de trabalhos para mim, e aí eu vou aprender de tudo. E as pessoas esquecem que a administração é uma profissão, né? O administrador é um dos principais cabeças, assim, o head das operações empresariais, né? Então, essa faculdade ela não é apenas para você aprender um pouquinho de cada coisa. Na verdade, quem está na cabeça de uma empresa, né, o gestor de uma empresa, ele tem que, por obrigação, conhecer de tudo. Senão ele não faz gestão, né? Sim. Só que eu ainda pensava em autodesenvolvimento como sendo, eu vou estudar as matérias técnicas, né? Vou estudar cursos, vou estudar marketing, vou estudar administração. Era a época de Taylor, Fayol, essas coisas bem, né? Teoria clássica, liderança autoritária, liderança moderada, liderança liberal, né? E a gente era muito ainda pautado com esse tipo de aprendizado, assim, né? Como a minha mentora fala, assim, a gente não tinha conhecimentos que são periféricos, ou seja, os cursos satélites que ficam à volta disso, que nos dão um pouco mais de informação e de clareza, assim, para essas atividades. Uma coisa é você estudar a parte que é técnica da sua profissão, né, que você tem que saber, não tem... Você, por exemplo, você como contadora, não dá para discutir um balanço com uma contadora se eu não tiver conhecimento do balanço. Então, essa é a sua parte técnica, né? Agora, quando a gente vai falar do desenvolvimento das informações que estão ali contidas no balanço, né, como que a gente projeta isso no ambiente financeiro, como que a gente projeta isso para satisfação do empresário ou para melhoria das adequações da empresa, aí exige um pouquinho mais de experiência em relação a outros conhecimentos, né? E aí a minha vida foi desenrolando, né? Eu fui estudar, fiquei por 5 anos nessa empresa, acabei quase me formando lá, e depois eu fui trabalhar num Dream Team, vamos dizer assim. Eu trabalhei num time dos sonhos, assim. Eu trabalhei numa equipe por 2 anos que eram, assim, eu acho que eu fiquei até com vergonha inicialmente, porque eu achava que era pequeno, né, perante o pessoal que trabalhava lá, que eram pessoas de uma formação muito, muito bem adequada, mas eu tive na faculdade uma experiência muito legal, porque todos os meus professores na época de academia, né, eram pessoas da área que atuavam, né, eram professoras de carreira e professores de carreira profissional. Então, assim, eu estudei na Universidade de São Marcos, então todos os professores que ali presidiam essas matérias, eles eram trabalhadores das áreas que eles davam aula. Então, eu tive marketing com o diretor da Sandvik do Brasil, eu tive finanças e contabilidade com o contador do Banco Itaú. Então, assim, eu tive
com professores de bastante nível. Apesar da faculdade não ser uma universidade top, que nem uma GV ou uma USP, mas nós tivemos, assim, o privilégio de estudar com pessoas, né? Teoria de administração, com estrategista do Exército, assim, muita coisa e era a época que aquela parte de ISO 9000, as ISOs de qualidade estavam aparecendo, né, no Brasil, e eu tive essa oportunidade com essas pessoas desse time. Então, resumindo um pouquinho isso, eu li um livro muito interessante, e eu deixo ele aqui de cabeceira, que fala muito sobre essa parte de pessoas, de liderar pessoas, né, que chama As 3 Leis do Desempenho. E o cerne, assim, do livro é a gente compreender como que as coisas ocorrem para as pessoas. Então, as coisas ocorreram para mim dessa forma, né? Eu recebi isso de uma empresa, e aí foi aí que eu fui desenvolvendo cada vez mais para poder atingir os níveis que eu atingi, né? Então, claro, eu fiquei, antes de me tornar consultor, né, eu fiquei praticamente 20 anos como gerente administrativo e financeiro de um grupo, né? Sim. Foi mudando várias vezes, mas eu fiquei muito tempo assim na gestão dessas áreas e cuidando de departamento pessoal também, de muitas pessoas. Então, eu errei muito, assim. O que eu mais fiz, acho que foi errar, né? Como líder, principalmente, a gente erra muito. Né? A gente acaba querendo tirar das pessoas, às vezes, aquilo que elas não podem oferecer por conta da demanda que a empresa tem para nos de necessidade, né? Então, mas assim, claro, cada vez que eu errava, eu ia estudar o tema para poder não errar mais, para não melhorar. Mas é difícil. Não é fácil porque cada um tem um pensamento, né? As pessoas, cada um pensa de uma forma, cada um pensa na carreira de um jeito. Então, a gente tem que, cada dia mais... quando a gente está na liderança, a gente está sempre sem conhecimento. Né? Por mais que você estude, vai estar sempre... Coisas vão estar mudando e você vai estar sempre tendo que estar atualizado para aquilo. Mas só que eu nunca disse não para desafio nenhum, entendeu? Então, foi isso, assim. É isso que eu penso sobre autodesenvolvimento, eu acho que mais ou menos é isso, tá? Eu acho que é o que a primeira frase que eu disse, tá? É a responsabilidade pela sua competência, ok? Você falou de erro, que é algo assim bem importante. Não erra quem não faz nada, né? Claro. Então, Fábio, se você não fizer... Desculpa, pode falar. Claro. Se você não errar, você não vai saber os impactos da melhoria também, né? Eu penso assim também, né? Uma das coisas que a gente conversou, né? Em relação a colocar força nisso, né? De você pegar o seu conhecimento e fortalecer ou potencializar ele de alguma forma, né? Eu acho que o que eu uso assim comigo, né? Não sei se está certo, mas é o que me faz sempre estar melhorando e cada vez mais buscando informação, né? Informação correta. Assim, eu sou um cara muito inconformado, né? E às vezes esse inconformismo, ele acaba sendo chato, nem todo mundo aceita isso, né? Eu até brinco às vezes com meu filho. Agora há pouco mesmo, a gente estava ali no fundo do terreno, ali cortando umas árvores ali para poder acertar uma parte do terreno, e ele foi pegar o facão, e eu falei, olha, a ferramenta não se usa desse jeito. Pô, pai, mas você é muito metódico. Eu sou metódico mesmo, né? Porque assim, eu não quero que você se machuque, né? Eu não quero que você faça coisas que vão se prejudicar. E na vida profissional é a mesma coisa. Quando a gente vai falar com as pessoas que estão à nossa volta, né? Que estão ali, ou pares, pode ser pares, né? Que estão ali do lado da gente, à frente de algum departamento, ou pessoas que são subordinadas a gente, que estão ali fazendo as tarefas que demandam para a nossa gestão, ou até pessoas que estão acima, né? Eu acho que é difícil essa postura de você tá sempre exigindo que seja melhor, né? Porque nem todo mundo tem essa vontade e eu tenho que respeitar. Eu respeito muito as pessoas que não querem ser do jeito que eu sou, mas assim, dependendo do nível de profissão, o nível de empresa que nós estamos atendendo, se as pessoas não se engajarem para aquele desafio, infelizmente
nós vamos ter que pegar outro caminho, né? A gente tem que traçar outra trilha, né? Então, eu sou impaciente, porque, assim, eu não aceito coisas que são mais ou menos. Sim, né? aquela coisa, né? Que o mais ou menos são pessoas que chamamos de medíocre, né? Que fica lá no mediano, né? Sim. E assim... só vou te interromper um pouquinho. Pode falar. Tá? Só para agradecer essas pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando, tá? A Deise, Reginaldo, Viviane, Iracema, Marisa, Bruno, Milene, Rosa Mara, Ana Paula, a Eli, a Polone Batista, que é a Nayara, Rosinha, Espaço Milênio, que é da Josélia, a Dorca Cavalcante. A Dorca é gestora também, uma pessoa muito maravilhosa. Legal. Conheço o trabalho dela. A Ivone. Gente, muito obrigada por estar aqui conosco, tá? E continue, que vai valer super a pena, tá? Pagode. E entrou também a Fernanda, computadora F. Gregório. Ok. A Rosa Mara. Minha irmã tá vendo minha live aí, que bom, legal. Que legal, que bacana. Acabou de entrar a Gleiciane, agradeço também, Gleice, por estar aqui, tá? Gente, eu tô agradecendo porque eu fico muito grata de você estar acompanhando a gente, tá? Então, acho que o agradecimento é muito importante. Antes que eu esqueça, eu quero agradecer também a Bruna. A Bruna, ela trabalha aqui conosco, é o meu braço direito, e ela me deu algumas dicas para mim fazer a live. Ela falou assim, fala com o povo. Legal, a gente vai melhorando. Isso é matéria da nossa conversa, é autodesenvolvimento, né? Então. Um pouco cada vez mais melhorando o conhecimento, né? Isso. Então, assim, voltando só aí, a gente falou da cultura do mais ou menos, né? O Brasil é um país do mais ou menos. Aliás, eu penso assim que as pessoas de fora, quando elas vêm para cá, elas objetivam uma cultura que nós somos um povo. Eu estava falando para meus sobrinhos, meus filhos, nós somos o país que tem a melhor música. Eu acho que assim ninguém sabe fazer música assim igual aos latinos, assim, não só o Brasil, mas todo o povo latino são os povos que sabem mais fazer a melodia gostosa, assim, porque eu gosto muito de música, né? E nisso a gente não é mais ou menos, né? Nisso a gente é muito bom. Sim. Então, assim, a gente tem muita coisa boa, assim, só que infelizmente as pessoas gostam de ficar toda hora falando daquilo que é ruim, né? Então, eu acho que é muito importante nós começarmos a dar valor a muita coisa. Tem muito brasileiro que é presidente de empresa fora do país, né? Presidente de grupos de empresas fora do país. E aqui a gente às vezes nem comenta, não dá valor, mas a gente dá valor lá pro cara lá da Amazon, pro cara da Tesla, pro cara do Facebook. A gente gosta de dar valor para essas pessoas, mas e os nossos também que estão lá fora, que estudaram aqui no Brasil e foram exercer carreira lá fora, né? Então, eu não sei o quanto nós somos falados lá fora, porque eu nunca fui para fora do país, né? Mas eu acho que nós aqui brasileiros, tínhamos que dar um pouquinho mais de valor para isso e passarmos a não aceitarmos mais, sermos inconformados com essa questão do mais ou menos. Sim. Né? Então, sim. Você está falando assim sobre a questão, né, de a gente valorizar muito lá fora, né? O Facebook, da Tesla, enfim. Eu tive como diretor uma pessoa assim, com um conhecimento muito grande. Ele foi diretor no exterior. Ele falou assim que nós brasileiros, nós temos assim, um jogo de cintura que é invejável. Por exemplo, acontece um problema, a gente já está pensando de como resolver. E as pessoas, vai muito isso por causa da nossa cultura. E ele geriu uma equipe que, assim, acontecia um problema, não tinha esse jogo de cintura que nós temos. Então, isso é do brasileiro, é da cultura do brasileiro, de ter aquele jogo de cintura, de tentar resolver, fazer, e às vezes dá um jeito, né? Mas o brasileiro, ele fala que ele tem muita criatividade para resolver problema. Eu acho que isso é uma qualidade muito boa para nós brasileiros, que a gente tem que valorizar isso e trabalhar bastante nisso, já que temos isso como qualidade, né? O jogo de cintura, a criatividade. E insistência, né? Nós somos insistentes, né? Nós somos teimosos. Isso eu acho muito exato. A gente insiste. É qualidade, às vezes, né? Exato. Muitas vezes. E assim, uma coisa que eu claro que eu não sou mestre, não sou doutor em nada, mas assim,
queria deixar um recado assim, para o pessoal que está ouvindo a gente. Essa é uma premissa que eu levo comigo também. Assim, hoje o mundo, o acesso com a internet, né, isso que nós estamos fazendo aqui agora, várias linhas de mídias sociais que discutem, assim, a televisão, né, assim, hoje você tem informação para tudo quanto é lado, né, informação aparece de vários aspectos, de várias fontes, de várias formas, né. Eu aprendi na minha adolescência que a gente, por exemplo, se você estiver num tsunami, você tem que correr na árvore mais alta, né? Então, assim, não dá para correr na árvore que tem o galinho mais fino. Sim. Então, quando a gente lê, a gente ouvir, a gente escutar alguma coisa, aprender alguma coisa, seja na internet, seja numa escola, seja... que a gente se preocupe em saber sempre qual é a maior fonte do conhecimento, né? Quem foi que falou aquele assunto? Porque tem muita gente que pega uma mensagem de um autor ou de um professor e vem traduzindo ela. Quando chega, se você olhar do fio do primeiro momento que você pegou que a pessoa que foi a declarante daquela informação até o último cara que discutiu sobre o tema, toda a conversa inicial já foi desvirtuada, né? Sim. Então é importante a gente saber, até quem faz aí universidade, quem já fez MBA, sabe que a gente tem que, quando vai colocar um autor lá num trabalho de acadêmico, você tem que buscar saber se ele tem o lato sensus lá, tem um nome, né, que o professor tem que estar registrado nesse órgão para dizer que ele realmente é autor daquela informação, né? Então, assim, é muito importante a gente saber a origem do dado, da informação que a gente está recebendo, para que a gente tenha compreensão das coisas que a gente exerce na profissão, né? Então, informação é importante, mas a informação é muito diferente de ter conhecimento, né? Sim. Então, assim, a gente não pode ter uma busca superficial, né? A gente tem que ter uma busca um pouquinho mais aprofundada, porque é no aprofundamento que a gente vai ter resultado, né? Sim. Assim, não é para sair fora um pouco dessa cultura do achismo, né? O achismo, eu acho que é a coisa mais prejudicial, assim, em relação à tomada de ação e de geração de resultado, né? Eu leio bastante sobre gestão de pessoas e tem alguns autores que falam muito sobre três tipos de pessoas que trabalham, né? 3 tipos de pessoas que você vai encontrar nas equipes, dentro das empresas e tal. As pessoas de baixo desempenho, as pessoas de médio desempenho e as pessoas de alto desempenho. E aí fica aquela questão, mas qual dessas 3 pessoas que o líder tem que ter mais atenção, né? E aí a gente se depara com o tema de que a maior atenção tem que ser com a pessoa de baixo desempenho. Por quê? Porque a pessoa de baixo desempenho, ela traz a pessoa de médio desempenho para ser ruim e ela afasta a pessoa de alto desempenho da sua equipe. Sim. Então, a pessoa de baixíssimo desempenho, eu tenho um amigo que é descendente de alemão, Walter, e ele falava muito disso, assim, você trata essas pessoas com 1, 2, no terceiro é um abraço, né? Então assim, 1, não tá legal isso aqui, vamos melhorar. 2, olha, não melhorou ainda. 3, você tá fora. Se você deixar essa pessoa de baixo desempenho progredir dentro da sua atividade, ela vai acabar com a sua equipe. É a história da laranja podre, mas é um pouco mais assim, assertivo, porque essa pessoa de baixo desempenho, ela pode ser tratada, né? E aí o líder tem que ter um pouco mais de cultura para isso, né? Tem que estar mais próximo disso para que faça as coisas serem mais positivas, né? Então, é importante, sim. Nas equipes, né? Você que é líder e você que tem bastante gente nas equipes e tal, sabe do que eu estou falando, né? Você tem aquela pessoa que ela dá um desempenho excelente, né? E você tem aquela pessoa que ela fica ali, hora tá boa, hora não tá boa, e tem aquela pessoa que nunca tem desempenho nenhum. Então, a gente tem que saber tratar bem isso para que a excelência das atividades aconteça, né? E como as pessoas podem, assim, potencializar o autodesenvolvimento? Então, um pouquinho, de falar o que seria o autodesenvolvimento.
Então, eu acho que autodesenvolvimento é a sua busca constante para que você possa manter a sua profissão em dia, né? Uhum. Você, claro, não é só ler temas focados para aquilo que você faz, mas tudo aquilo que está à volta disso, né? Manter-se atualizado, porque o desenvolvimento, ele vem do girar, né? De acontecer, de crescer, de melhorar. Então, às vezes eu entrevisto muita gente, né? Nas minhas atividades, uma das partes é quando eu entro numa empresa para fazer algum trabalho, a primeira coisa que eu faço é entrevistar as pessoas e depois eu acabo sendo a pessoa que entrevista as pessoas que vão entrar, né? Então, essa pergunta por exemplo, o que você espera do trabalho aqui conosco, né? O que você acha que vai acontecer quando tipo, eu quero crescer. Crescer para onde? Né? Crescer... Só para ver se eu entendi. Você entrevista os gestores da empresa ou os donos da empresa, entrevista... Isso, sim. Isso. Toda vez que eu entro numa empresa, assim, faz parte do meu diagnóstico ali, do meu trabalho, conhecer todo mundo, né? Então, antes de conhecer o dono, eu quero conhecer o do primeiro da linha, porque às vezes a reclamação do empresário é que a equipe não está boa, né? Mas vamos conhecer a equipe primeiro, então eu entrevisto todas as pessoas, se for possível, né? Às vezes, dependendo do tamanho da empresa, não é possível você, mas pelo menos aquele nível de staff e os braços direitos ali, a primeira linha depois do staff também é importante, para que a gente conheça essas pessoas e saber com quem que nós estamos lidando, porque às vezes as empresas elas não contratam por competência, né? Contrata por amizade, contrata por indicação, contrata por família, né? Fábio? Eu acho que tem que ser por competência, sempre tem que estar linkado com a necessidade que você tem. Claro que a gente tem que dar oportunidades, né? Uhum. Mas a oportunidade ela tem que ser meio medida, por quê? Porque amanhã você vai ter o resultado daquilo que você está contratando. Sim. Né? Uhum. Né? Então, assim, dependendo do nível de atividade que você tem numa empresa, não dá para você contratar profissionais que não tenham experiência, né? Sim. Então, isso infelizmente é importante. E a gente vai dar oportunidade sempre, mas desde que você tenha uma equipe que possa dar atenção para essas pessoas que são entrantes, né? Uhum. Senão você vai deixar, às vezes, atividades que são importantes na mão de pessoas que não têm competência para aquilo, e aí o resultado não vai ser adequado. Né? Você observa que quando a empresa contrata colaboradores, eu falo no geral, né? Que não tem assim, a competência adequada para a vaga. As empresas normalmente costumam trabalhar esse colaborador ou deixa ver se eles se vai? Esse é um tema bem importante. Eu acho que importante e relevante, né? Vou falar assim, que o papel aceita tudo, né? A gente faz um currículo e a gente põe ali no currículo aquilo que a gente faz da melhor forma possível, não podemos usar da inverdade, porque em algum momento aquilo vai ser colocado na mesa. Né? Mas às vezes exato, assim, a autovalorização é uma coisa complicada, porque em algum momento você vai ter problemas, né? Mas eu penso assim, que a dificuldade não é o entrante, a dificuldade é o contratante. Às vezes as pessoas, assim, elas não sabem o que estão contratando. Não o que não é a pessoa, mas assim, o que eu preciso, né? É por isso que é muito importante a gente ter detalhamento de processo dentro da empresa e detalhamento de cargos, funções e tarefas. Não é coisa somente de empresa grande, né? Fazer um plano de cargos e salários, um plano de crescimento, uma trilha de coisas assim, para que você saiba as atividades que você tem e que tem que ser desenvolvidas ali, é importante para que você saiba contratar. Então, poxa, eu vou contratar uma pessoa para trabalhar na área de compras, mas ela sempre trabalhou na área de vendas. Mas eu achei aquela pessoa legal, né? Ela fala bem e tal. Não, assim, tudo bem. Você tem um gerente competente ali para poder fazer o treinamento dessa pessoa que vai vir de uma outra atividade para aquela e ela vai conseguir desempenhar aquele papel. Então, sim, e aí você deixa pessoas no mercado que têm competência, não desempregadas, e contrata pessoas erradas para as funções erradas.
né? Então, porque normalmente uma contratação é às pressas, né? A gente não faz planejamento de contratação, né? E uma das coisas que eu... Acabou de falar sobre a questão de planos. Olha para você ver o que o Jefferson falou. Acho que falta processo nas empresas e treinamento para que o funcionário possa se desenvolver. Eu concordo, viu, Jefferson? Sim. Eu acho também. As pessoas acham que isso é caro, né? Que esse tipo de oferta, de treinar, às vezes não está lá no orçamento da empresa. Assim, e quando a gente fala orçamento da empresa, parece também um bicho de sete cabeças, porque na maioria das empresas de médio para baixo, pequeno porte, não se comenta nem de orçamento. É muito difícil chegar numa empresa de médio, pequeno porte que você fale sobre um orçamento empresarial. Assim, não tem nem ferramentas para poder fazer aquilo. Então, às vezes não está, assim, às vezes o colocar a pessoa num curso está fora de cogitação porque a pessoa não sabe o resultado que aquilo pode ter, né? Mas, com certeza, mas é importante, assim, antes de a gente colocar alguém em treinamento, o que eu estou dizendo o que é que eu preciso, para qual função, o que essa pessoa vai fazer, né? Então, fazer uma descrição de cargo mesmo. Eu acho assim, a empresa tem que ter um... Você vai conseguir me ouvir bem? Sim, claro. Tá, deu uma travadinha aqui para mim, tá? Tá, mas eu tô te ouvindo. Tá. Ô, Fábio, acho que a empresa tem que ter assim, um plano de desenvolvimento do colaborador, mas também tem aquela outra contraparte. A pessoa também tem que se mostrar interesse, né? Eu posso muito bem fazer um curso que não seja pago para a empresa se eu tenho interesse de crescimento. Se a empresa não fornece aquele plano de desenvolvimento, mas também, às vezes, se a pessoa tem condições para isso, acho que a pessoa tem que buscar por fora também, não esperar somente da empresa. Eu acho assim, que eu que sou o profissional, né? Então, assim, eu sou o profissional, então eu que tenho que me preocupar com o meu crescimento em primeiro lugar. Então, se eu não me preocupar com o meu desenvolvimento, assim, é claro que às vezes a gente não tem condições financeiras para isso, né? Às vezes as pessoas, elas até querem fazer, mas assim, a condição financeira não permite. Mas, assim, dado o advento da internet, dado o advento das facilidades que a gente tem hoje, eu acho possível as pessoas terem acesso ao conhecimento, né? Então, você pode se aplicar aquilo. Claro que, infelizmente, algumas empresas elas olham muito para o currículo em relação ao lugar que você estudou, o curso que você fez, qual foi a faculdade que você... infelizmente é isso, a gente vai perder para aqueles que têm mais oportunidades, é matemático, né? Mas eu acho que a política da empresa, quando ela começa a desenhar esse papel de desenvolvimento de pessoas, e ela vai colocando nessa trilha vamos chamar assim, de trilha do conhecimento, né? Assim, eu vou entrar aqui nessa empresa numa função média, né, de assistente, de auxiliar, e aí eu tenho esse caminho até chegar na gerência. Então, para me concluir todo esse caminho, eu vou ter que fazer esse curso, eu vou ter que ler esses livros, né? Eu vou ter que ter a oportunidade, porque não é só também... Às vezes a empresa ela não tem oportunidade. Tem muita gente que fala, por exemplo, eu não consigo crescer, né, dentro da empresa. É porque ela não tem a oportunidade, ela definir os cargos que ela tem ali na medida que a pirâmide vai crescendo, né? E a pirâmide ela vai diminuindo, né? O bico dela vai fechando. Normalmente aqui em cima tem aqui embaixo tem 3 e assim. Então, eu não tenho oportunidade. Não é que você não tem oportunidade, porque as pessoas estão nas posições delas. Então, para você poder passar para outro nível, aquela pessoa tem que sair do lugar dela, ela tem que ir embora, ou ela tem que ser demitida. Então, isso acontece e vai gerar um turnover natural do mercado. Senão também as empresas vão ter, imagine um auxiliar de produção, chega gerente depois de 5 anos e aí a empresa está cheia de gerentes, né? Não tem mais auxiliar de produção, né? Então não tem folha de pagamento que sustente isso, um financeiro que vai aguentar esse tipo de crescimento. Mas isso é dentro da corporação. Dentro de mim, eu tenho que me desenvolver, independente do que... Eu já ouvi muita gente falando, a empresa não me dá oportunidade, então eu não vou estudar. Vou buscar, seja lá, não, assim, seja fora. A empresa não me dá oportunidade, então eu não vou estudar.
Ué, Tá, tudo bem. Então fica lá naquele cargo pro resto da vida, né? Ele não vai ter ok, oportunidade de buscar uma oportunidade melhor aqui exato. fora, já que não se qualifica, né? Você vai ficar naquele cargo até você ficar caro para aquele cargo, Sim. né? E é isso que acontece, né? Então, mas é assim, olha, eu acredito que empresas são pessoas transformando recurso em valor, Uhum. né? Pessoas transformando recursos em valor, ou seja, materiais, serviços, máquinas, equipamentos, pessoas trabalhando com isso e transformando isso em algum valor. Pessoas boas, mais bons recursos, nós vamos ter bom resultado. Sim. Né? Então é um conjunto, né? A empresa ela se desenvolve e a pessoa se desenvolve junto dessa forma. Senão a gente não tem crescimento, não tem desenvolvimento, né? Uhum. Ô, Fábio. Infelizmente, assim, uma vez eu fui, desculpa, só te interromper um pouquinho. Claro. Mas uma vez eu tive numa palestra na Feira APAS, que é uma feira grande de supermercado, bem reconhecida no mundo, aqui em São Paulo, né? Que ela é feita. E estava lá a gerente de recursos humanos do Google aqui no Brasil. Né? Então, foi uma palestra bem interessante. Algo muito simples, né? Então, assim, a primeira coisa que ela falou quando ela entrou no palco, ela falou boa tarde, ela falou assim, olha, nós não somos uma zona. Né? Assim eu estou resumindo, tá, o que ela falou, mas em resumo, aqui o Google não é uma zona. Porque vocês acham que vir para cá, todo mundo tem um lugar para dormir, tem coisas para brincar, tem comida a todo momento, você vem trabalhar do jeito que você quer, você tem bicicleta, patinete, videogame, lugares para você descansar. Não, aqui a gente tem tudo isso mesmo, mas aqui a gente quer os melhores. Então, assim, o Google é uma das maiores empresas e mais lucrativas do mundo, né? Mas lá é assim porque só tá os melhores lá. Então não adianta você querer sair daqui da sua cadeira sem ter nenhum tipo de vontade de estudar, de aprender, e achar que você vai entrar no Google para trabalhar, que você não vai conseguir. Então, né? Então assim, melhores, né? Exato. Então. E claro, essas empresas, elas valorizam muito as pessoas que estão lá, né? Então, é uma troca bem correspondente. Mas por que o pequeno empresário também não pode fazer isso? É porque você tem uma equipe de 10 pessoas, 10, 12 pessoas, certo? Isso, 10. Então, por que o seu escritório não pode ser o melhor escritório de contabilidade de Itacoaxetuba, por exemplo? Depende da qualificação das pessoas que estão com você. Então, se você proporcionar isso, e se as pessoas que estão aí junto contigo, que eu sei que você tem bastante pessoas legais, por isso que eu estou falando, né? E se a Bruna... Duas delas estão aqui na live, que é a Bruna e a Jéssica, tá? Então, se a Bruna e a Jéssica... A Bruna eu conheço mais, né? Porque eu falo mais com ela. A Bruna, se ela se preocupar... também, tá? Isso. Então, se elas se preocuparem bastante com o crescimento profissional delas, e eu fico aqui já à disposição se elas precisarem de ajuda, né? Claro que você já tem um escritório bastante conceituado aí em Itaquá, mas aí você pode ter um avanço mais ainda dessa... E sim, não é só para vitrine isso que eu estou dizendo, né? Assim, o conhecimento, esse desenvolvimento que a gente está falando aqui é para facilitar as atividades também do dia a dia, né? Quem tem mais atividade, quem tem mais conhecimento, quem tem mais a proximidade com essas coisas, acaba tendo um trabalho mais facilitado, né? Eu queria deixar mais um ponto assim que eu acho importante para as pessoas, e eu vou finalizar um pouquinho aí só essa parte do autoconhecer, né, do autodesenvolver. E eu escutei há poucos dias isso de um cara, e quando você chega na porta da sua casa à noite, que você coloca a chave para abrir a fechadura, é ali o lugar que você quer estar? Certo? E quando você acorda de manhã, que você vai no banheiro, você lava o rosto, e você se veste para ir para o trabalho, é para aquele lugar que você quer ir?
né? Então, eu estava numa viagem, escutando isso no rádio, no audiobook, né? Eu falei, caracas, bom, eu, graças a Deus, a chave que eu quero abrir é a porta da minha casa mesmo, né? Eu gostaria de estar abrindo todo dia essa casa que eu estou aqui, mas não é possível ainda. E também, quando eu acordo de manhã, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu gosto de fazer. Então, eu estou nessa situação. Agora, o resumo disso que eu estou falando para vocês, que é o que eu escutei de um livro, é assim, isso vai ajudar bastante você a aprender mais. Quando você aprender alguma coisa nova, publica isso, sim, para as pessoas a todo momento. Comenta aquilo que você aprendeu. Às vezes a gente lê um livro de 300 folhas, né? E você ganha uma linha só. Ok? Do livro inteiro, o que você aprendeu? Eu aprendi uma linha só. Mas assim, publica essa linha a todo mundo que aparecer na sua frente, para que você grave aquilo contigo e aquilo passa a fazer parte das suas ideias, né? Passa a fazer parte do seu compromisso com o seu conhecimento. E escreva, né? Escreve. Eu pratico, eu estou no 3º diário já. Eu pratico a escrita, assim. Né? Interessante foi a melhora da minha caligrafia com isso, porque eu realmente tinha um garrancho de escrita, né? E eu gosto muito de escrever. E aí eu descobri que eu gostava muito de escrever. Eu não sabia disso, eu acabei descobrindo escrevendo. Eu fiquei muito tempo no Rio de Janeiro sozinho, né? Porque eu fui para uma atividade, fiquei lá 5 anos longe da minha família. E eu morava no hotel, dormia sozinho, então eu me dediquei para o estudo nesse período de 5 anos, né? Então isso desenvolveu bastante. Eu preenchi 2 cadernos de escrita, porque todas as escritas, hoje eu estou com o saco cheio disso, daquilo, mas também aquilo que eu aprendi, aquilo que eu não aprendi, né? Eu discuti com uma pessoa, ou hoje eu tive uma melhora, né? Então a gente acaba usando aquele caderno como sendo o cara do desabafo, né? A pessoa que desabafa junto com você ali. E ali você... Aí o mais importante, né? Eu não jogo fora os cadernos. Então, poxa, vamos olhar lá qual que era a meta, será que eu cumpri? E aí, assim, não precisa de verdade fazer um planejamento com dados, com data. Não, escreve lá no papelzinho, lá depois você volta atrás para ver se você bateu alguma meta que estava escrita lá, que você já vai ver que ajuda bastante e valoriza o seu conhecimento e o seu autodesenvolvimento também. Certo? Certo. Ô, Fábio, você falou sobre a questão um pouco antes, eu recebi uma pergunta aqui. Você estava falando sobre a questão do currículo, eu falei de valorizar bastante o currículo, né? Uma pessoa escreveu aqui que ela hoje já tem lá no quadro de colaboradores uma pessoa que é muito boa, tá? Pelo que ela falou aqui, muito boa, assim, muito bom profissional, só que ele mentiu na formação, ele não tinha curso superior. O que você faria numa situação dessa? Você, digamos assim, perdoaria, visto que o desenvolvimento dessa pessoa é muito bom, mesmo que ele tenha mentido no começo, ou você, mesmo que a pessoa tenha se desenvolvido, não, assim, deixaria passar a questão da mentira? Ela mentiu a questão da graduação. Olha... É difícil, né? Assim, eu até escutei isso de um cliente nessa última quarta-feira. O Júnior, ele que falou assim pra mim, cara, eu gosto muito de você porque a gente não consegue quebrar sua linha de raciocínio. Assim, você vai naquele pensamento até o final e não tem como corromper. Assim, realmente, eu tenho pensamentos que são incorrompíveis. Assim. Então, assim, mentira pra mim não cabe em lugar nenhum. Assim, eu não consigo conviver com mentiras, né? E assim, eu acho que para mim, infelizmente, para algumas pessoas, né, que às vezes se deparam comigo, infelizmente, eu fiz um curso para entender o que significa desculpas, né? Desculpas de a pessoa querer enrolar você, e esse curso foi muito importante para mim, que eu aprendi muito nisso. Então, assim, é aquilo, a mentira realmente ela tem uma perna curta, né? Em algum momento você vai sofrer com aquilo, né? Agora, eu acho que isso não é uma maldade, né? Putz, se tornar um pouco mais competitivo com a mentira. Mas eu acho que o líder é importante deixar isso claro, pedir a sua correção e ali repassar, né? Porque a gente vai sempre olhar para o resultado. Se a pessoa dá um bom resultado, não tem por que a gente não ter uma conversa de correção e explicar para ela que aquilo não pode ocorrer mais, né? E que ela faça essa correção e, de repente, até proporcione para essa pessoa, né,
aquilo que ela mentiu. Então, vamos fazer o seguinte, então, vamos lá que eu vou te ajudar a fazer a faculdade, para que você possa pensei muito nisso. transformar essa mentira numa verdade. Né? Deixa eu só ver se essa pessoa continua aqui na live, tá? Que ela mandou direto no direct. Se ela tiver aqui na live, que... não vou conseguir rolar todo mundo aqui, tá? Rolar aqui para ver todo mundo. Se puder falar, né, qual que vai ser, né, o que ela vai fazer, se vai manter a pessoa. Eu acredito que ela deve manter, né? Porque tudo bem que ela falou quando é que descobriu, né? Mas enfim. Ó, a Lute Nascimento, ela falou que trabalhou com você. Não vou te perguntar se você lembra dela, tá? Porque eu não vou te colocar em maus lençóis. Claro que eu lembro, claro que eu lembro. Legal. Ela tá aqui na live. Lute Nascimento. Sim. Legal. Ok. E realmente, sobre a questão desse caso, né, que a pessoa mentiu. Fábio, eu acho que é bem delicado mesmo, mas eu acho que, no mínimo, eu exigiria que a pessoa realmente fizesse a graduação. Mesmo que nem terminasse a graduação aqui. Eu acho que tem que reparar eu acho que a mentira, né? Eu penso que mentira não cabe em lugar nenhum, mas eu também penso que as pessoas precisam ter um voto de melhoria, de confiança para melhorar. E aí, com esse tipo de pessoa, eu sou obrigado a usar o método do meu amigo Walter. Né? Do seu amigo? Olha, Walter, 1, 2, 3. Ok? Já foi a primeira chance. Né? Já foi a primeira chance. Oi? Eu acho que essa aí vale por 2 chances, só tem mais uma. Exato. Já comeu 2 chances, já perdeu as 2. Não dá pra errar de novo, né? Então, infelizmente é isso. Né? Assim, eu queria falar mais... Oi, pode falar. Eu ouvi uma vez, eu tava aqui com um cliente, que ele me falou assim que na equipe dele, né? Você estava falando das pessoas de alto desempenho, de médio e de pouco desempenho. Ele falou para mim assim, Fabiana, eu preciso de todos, inclusive daquela pessoa que trabalha o mês todo pensando somente no salário. Eu preciso daquela pessoa também. Aí eu parei de pensar, né? Tem a ver, né? Tem a ver isso, né? Eu falei assim, eu preciso daquela pessoa lá que são gerentes, que tem um alto desempenho, aquela pessoa que está lá no mediano, pode subir ou não, e preciso daquela que está lá somente pelo dinheiro. Então, mas essa pessoa, eu concordo com ele 100%. A gente não tem lugar para todo mundo, né, de todos os níveis. Mas eu digo, a pessoa de baixo desempenho não é essa que vai só trabalhar pelo salário. Essa que vai trabalhar pelo salário, ela está trabalhando. Eu estou dizendo de pessoas que realmente não estão trabalhando, né? Não estão fazendo, não estão desenvolvendo, né? Aquela pessoa que ela bate o cartão dela 7 horas da manhã, aí ela bate às 17 horas, mas ela cumpre com todas as atividades dela e é só aquilo que ela quer. Ou seja, ela não tem um plus, né? Ela não se mostra num plus a mais, ela não se mostra... ela faz... Ela não está nunca disposta... tem pessoas que não querem desenvolver. A gente tem que respeitar isso. Né? Tem pessoas que aquilo que ela faz todo dia, para ela tá bom e ela não quer. Né? Eu lembro de uma história... vindo do Rio de Janeiro, né? Você me corta no meu tempo aí, viu? Se você tiver o tempo, que eu falo muito. Mas eu vindo do Rio de Janeiro, meu tanque de combustível acabou baixando no lugar errado e eu tive que abastecer num posto de gasolina que eu não abastecia. E aí parei, falei pro rapaz, olha, por favor, coloca etanol no meu carro, né? E eu virei as costas. Quando eu fui olhar para a bomba, ele estava colocando gasolina aditivada no meu carro. A sorte é que o carro era flex, então não teve problemas maiores. Falei, poxa, eu pedi o etanol, ele falou, poxa, me desculpa, tal, quer que eu tire? Eu falei, não, pode encher. Ele falou, o senhor está indo para onde? Eu falei, eu estou indo para São Paulo. Né? O senhor não quer dar carona para o nosso gerente, não? Porque ele está aqui, o carro dele quebrou, ele quer ver a família. Eu falei, rapaz, você acabou de fazer uma coisa errada no meu carro, você ainda quer que eu dê uma carona ainda? Ele falou, pô, mas quer ver cigarro, ninguém quer dar essa carona pra ele e tal. Eu falei, tá bom, vai. Né? Peguei e acabei dando a carona pro Robson. Né? Felizmente a gente não se teve mais. Eu queria muito ter o contato dele de novo, mas a gente acabou só tendo o contato por aquele período. O Robson era gerente de uma rede de postos de gasolina. Dali da região de Caraguá, Cruzeiro, aquele pessoal ali, voltando do Rio de Janeiro. E aí fomos conversando e tal. E aí, por curiosidade, eu
falando de liderança, falando da gerência dele, ele também trabalhou em algumas atividades que eu trabalhei, então, ou seja, a gente tinha 200 quilômetros para conversar, então a gente teve um papo legal, né? Uhum. E aí eu perguntei por curiosidade quanto é que você ganha, né? Quanto é que você ganha como gerente e quantos funcionários você tem? Fábio, eu tenho 25 funcionários, são 6 postos de gasolina, né? E eu ganho em torno de R$3.500 por mês fixo e com as comissões que a empresa que a gente vende o óleo e tal tem, eu ganho mais ou menos R$4.500. Olha, seu Fábio, mas eu não quero mais nada que isso não, tá? Pra mim tá bom, eu tenho minha casinha, eu tenho minha piscina, tenho churrasco com meus amigos, tenho... E assim, e aquilo foi passando na minha mente, né? Aquela conversa dele, né? Se a minha mentora estiver ouvindo, ela vai lembrar dessa história aí, foi basicamente logo no meu segundo período de coach que eu fiz, né? Uhum. E aí aquela história ficou batendo na minha mente, porque eu estava no momento de chutar o balde, assim, eu estava estressado com toda a atividade que eu estava fazendo, e aquele cara ganhava, sei lá, 1/5 do que eu ganhava, e acabou... Eu queria a vida dele para mim, sabe? Eu queria ter a vida dele para mim. Entendi. Então assim, a gente precisa saber lidar bem com a vida profissional, né? E assim, eu falo, assim, às vezes as pessoas, elas gostam daquele pequeno detalhe, daquela segurança menor, assim, elas não querem crescer muito, elas querem o quê? Elas querem família, elas querem estar bem, né? E tem pessoas que são muito ambiciosas, e aí a ambição sadia vai atingir lugares melhores, né? Agora tem aquelas pessoas que realmente vão fazer a todinha, mas quando a gente fala do baixo desempenho, não é essa pessoa. Okay. O cara do baixo desempenho é o cara que atrapalha todo mundo, é o cara que ele tá sempre cansado, ele tá sempre sem vontade, ele nunca tá legal, para ele nunca as coisas estão boas, ele tá sempre perdendo tempo com alguma coisa, ele tá no meio do trabalho mexendo no celular, ele tá chamando a atenção do outro. É essa pessoa que é de baixo desempenho, né? É essa pessoa que... Bem, né? Isso, é essa pessoa que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ela tá tomando o espaço de outra pessoa que pode ter bom desenvolvimento lá no mercado, né? Uhum. Né? Assim, oi? Pode falar. Nós já estamos na live, só um minutinho, tá? Gente, vou sair e já volto. Tá bom. Tá bom. Olha, nós já estamos a quase 1 hora. Vamos para nossas considerações finais? Sim, podemos. Olha, eu... Gostou do papo, viu? Foi bem bacana. Ah, legal. A gente tem que fazer mais outros temas, né? Isso. Eu tenho uma coisa aqui para falar para vocês. Eu acredito que essa era 2000, né? Ela trouxe uma necessidade que não era muito investida no passado. Assim, como eu falei no início aí da live, eu tive o prazer de ter professores que eram baby boomers, né? Eram de 1950, 1960, né? Pessoas que nasceram nessa época, né? E uma coisa que eu tenho comigo, assim, que é muito importante, eu gosto muito de ouvir as pessoas que são mais velhas, sabe? Eu gosto muito de sentar com pessoas que têm, assim, 10, 20 anos mais do que eu, né? E eu tenho uma boa... Eu acho que isso eu sou bom, eu faço bastante amizade com essas pessoas, né? Sim. E, inclusive, eu tenho um senhor que é muito meu amigo, que é o seu Pedjevac, ele é iugoslavo. E eu acho interessante que ele me trata como senhor Fábio, né? Ele tem o dobro da minha idade, ele tem 80 e poucos anos já, mas ele é uma pessoa muito legal, assim, aprendo muito com ele, porque ele é de pós-guerra, ele é um cara que fugiu das bases do Hitler para vir para o Brasil, né? Então, assim, é um cara que ele falou uma coisa muito importante para mim, que o nosso país é lindo e maravilhoso. Ele falou assim: você não sabe o que é viver num país frio e com guerra, né? Você não sabe viver num país que você não pode comprar carne para fazer um churrasco, né? E que você ele é do tempo né, hoje mas ele é do tempo da Iugoslávia, né? A Iugoslávia da guerra, Segunda Guerra Mundial, assim.
Só tinha uma cor de sapato, uma cor de calça, uma cor de camisa, e é regime totalmente socialista, né? Então, comunista, na verdade, né? E o pai dele era prefeito de uma das cidades na Iugoslávia, e ele era um menino que aprendeu engenharia e acabou sendo preso pelo Hitler, porque tentou fugir do país por causa da guerra e tal. Mas, uma história, assim, então a gente aprende muito com essas pessoas, porque eles tiveram resistência, chegaram no país sem nada, e aí aconteceu de se desenvolver, e hoje são grandes empresários aqui no país, né? Então, assim, a gente tem muito que ouvir essas pessoas do passado, né, que tem uma cultura diferente, que tem um pensamento lá da época antes da gente, né? E a gente se preocupa muito com isso. Então, a Era 2000, ela trouxe, assim, uma crescente muito grande nessa questão de mentoria, de coach, muito se fala sobre isso hoje, de intensivos, né? Assim, eu mesmo tenho a formação eu fiz 2 formações em coach para poder entender esse universo, né? Mas, assim, eu acho que é muito importante a gente ter alguém para nos orientar, né? Eu acho que eu como profissional, eu me vi melhor como profissional depois que eu passei por uma orientação, uma pessoa mais velha do que eu, assim, mais velha, que eu digo senão ela vai brigar comigo, mais velha no quesito de mais experiente, que, assim, eu sempre tive, eu tenho sempre esse cuidado, não desmerecendo nenhuma classe, nem nenhuma pessoa, mas eu acho que uma pessoa, para poder me ensinar, ela tem que ter vivido mais do que eu, assim, vivido mais nas minhas atividades e vivido mais na vida do que eu, né? Então, eu nunca tive aula com um professor mais novo que eu. Nenhum curso que eu fiz na minha vida, eu tive aula com um professor mais novo do que eu, né? Então, quando a gente vai para um momento... Oi, pois não. Desculpa te interromper. Como a gente vai fazer 1 hora já de live, o Instagram derruba. Tá? Tá. Então a gente vai ter que encerrar de rapidinho. Tá bom, então é só isso. Eu queria muito continuar esse papo contigo, tá? Mas acho que daqui 1 minuto vai cair. Olha, então vou finalizar assim, tá bom? Acho que hoje toda essa parte de orientação pessoal e profissional de desenvolvimento, ela é acessível a todos os níveis, independente de valores e tal. Mas o orientador, seja ele interno ou externo, ele só é uma espécie de bússola. O barco precisa ser remado. E a responsabilidade por essa remada é sua. Perfeito? Perfeito. Fábio, muito obrigada, tá? Por ter aceitado. Eu que agradeço. Pessoas lindas, maravilosas que estão conosco até agora. Muitíssimo obrigada, gratidão eterna, tá? Legal, muito bom. Espero que esse papo que nós tivemos aqui tenha contribuído bastante para vocês, tá? Porque para mim foi muito bacana, tá? O Fábio é um gestor muito maravilhoso, que eu já conheço há um tempo, né, Fábio? Alguns meses, né? Mas assim, que vira e mexe a gente conversa. Muito, muito obrigada, gente. Fábio, tá joia. Obrigada. Tudo de bom. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.